a situação da reforma da Previdência. O texto foi levado ao Congresso Nacional pelo presidente Jair Bolsonaro e é sempre bom, inclusive, destacar que todo esse texto ainda vai tramitar no Congresso Nacional, vai passar pela Câmara dos Deputados, pelo Senado. Como trata-se de proposta de emenda à Constituição, a chamada PEC precisa inclusive de um quórum qualificado, são 308 deputados, 2/3 dos 513 e 54 senadores para aprovar essas propostas, mas de qualquer maneira, a reforma da Previdência, se for feita como pretende o governo Bolsonaro, vai mexer muito com a vida do trabalhador, com a vida de quem contribui para a Previdência Social. E aí, a gente trouxe durante a semana, logo que foi anunciada essa proposta, o advogado especialista em direito previdenciário, Marcelo Barroso. E ele tirou dúvidas dos nossos ouvintes durante a semana aqui, e como a gente teve uma chuva de participações, muitas aqui a gente não conseguiu ler até como gostaria, nós estamos trazendo ele novamente aqui ao Super N Primeiras Notícias para ajudar você, ouvinte, a entender o que é que significa efetivamente essa reforma da Previdência e quais são as modificações que o governo está fazendo. Marcelo, mais uma vez, bom dia, bem-vindo aqui, é um prazer recebê-lo e eu agradeço a sua disponibilidade de vir nos ajudar a tirar as dúvidas dos ouvintes da Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, Marcelo, para a gente começar aqui, tem a dúvida da nossa ouvinte Irene, da cidade de Contagem. Bom dia, Rodrigo. Reforma da Previdência. Eu gostaria de saber como fica a aposentadoria das pessoas portadoras de deficiência física. Se aposentavam mais cedo conforme o grau de deficiência, leve, média ou grave. Não falo de ajuda, falo de contribuintes deficientes que trabalham normalmente e contribuem. Como é que ficou definido isso? Pergunta a Irene. Bom, esse segurado, ele é segurado da Previdência porque ele é contribuinte, ela enfatiza isso muito bem na pergunta, não se trata de um benefício de prestação continuada assistencial, eles têm direito à aposentadoria. Nas regras atuais, que não muda com a reforma da Previdência, nesse ponto específico, o trabalhador deficiente, ele pode se aposentar com idade diferenciada, dependendo do grau de deficiência, que pode ser grave, moderada ou leve. Então, por exemplo, para o homem que tem uma deficiência leve, ele pode se aposentar com 33 anos de idade, a mulher com 29, e vai decrescendo essa idade, né, conforme o grau, até uma deficiência grave. Então, com a deficiência grave, mulher aos 20 anos de idade, homem aos 25, se aposentam. E os proventos é que pode ter uma alteração em decorrência dessa reforma. Porque em todos os casos, para todos os trabalhadores, a forma de cálculo vai ser revista, né? Hoje nós temos uma forma de cálculo que tem várias possibilidades, com aplicação de fator previdenciário, sem fator previdenciário. No caso dos deficientes, não há uma previsão de mudança de regra, e se houver uma previsão, que depende não da reforma da proposta de emenda à Constituição, mas de uma lei que pode vir depois dela, né, sofrerá uma alteração apenas no cálculo do provento e sempre para reduzir, né, Rodrigo? Infelizmente. Tem sido assim, né? Tem sido justamente nesse sentido da redução. O Marcelo, tem aqui também o Márcio Soares, ele está perguntando aqui, como é que ficou a situação de profissionais que trabalham em algumas áreas muito específicas, e ele cita aqui o exemplo dele, que é técnico de raio-x. O pessoal que é técnico de raio-x tem geralmente um tempo de trabalho que é menor, porque é um trabalho de periculosidade, exposto ali à radiação, enfim, a uma série de fatores de risco, né? E ele está perguntando como é que ficou isso na reforma da Previdência. Bom, esse é um ponto que tem reforma sim na emenda. Bom, trata-se de aposentadoria especial. Na aposentadoria especial, no caso dele, operador de raio-x, ele tem contato com radiação ionizante e ele tem uma aposentadoria com critérios diferenciados. Ele se aposenta com 25 anos de tempo de contribuição, diferentemente se for homem ou mulher. O que muda, na verdade, na reforma é que as regras, elas até permanecem quase que as mesmas, mas a exigência se torna maior, porque a Constituição, né, se vê a norma da Constituição, vai exigir efetiva exposição do trabalhador a esse agente. Então, na verdade, para o caso dele, que é de radiação ionizante, ele tem que provar, né, comprovar por meio de documentos que são emitidos, é o PPP, o Perfil Previdenciário Profissiográfico, né, previdenciário, que tem que ser emitido pela empresa dele e mantendo a relação dele com o ambiente de trabalho e com a radiação ionizante. Então, qual a preocupação que esse profissional deve ter? Deve ter uma preocupação de ter essa documentação sempre atualizada e que comprove efetivamente a exposição ao agente de risco.
Isso acontece e vai acontecer também para outros profissionais da área de saúde, que está em contato com vírus, bactérias. Ele tem que pedir do seu empregador, requerer do seu empregador a documentação atualizada de que ele exerce atividade sujeita a essas condições e que esteja em contato direto com um agente nocivo. Esse é um ponto importante porque havia muito indeferimento de benefícios nesse sentido, porque a documentação não era uma documentação forte, ou seja, emitia por períodos distantes, longos, e não comprovava que o trabalhador estava ali exposto àquele agente nocivo. E são vários agentes nocivos. Ele citou a questão da radiação ionizante, mas nós temos o frio, nós temos o calor, nós temos umidade, nós temos a eletricidade, nós temos vários agentes nocivos que o trabalhador tem que preocupar com isso e manter a documentação atualizada, bem feita, para que quando ele requeira o benefício não haja qualquer tipo de problema. Ele precisa, então, estar mais munido do que nunca de toda a documentação, até os dentes. Ele tem que ser o fiscal de si mesmo, Ele tem que ajudar, inclusive, o seu empregador, cobrar do seu empregador e manter a sua organização de documentos pelo tempo que for necessário, no mínimo aí os 25 anos, para que ele possa comprovar essa atividade especial e a aposentadoria especial. Tá aí, tá dado o recado. A Marcela Silva, que é do bairro Califórnia, aqui em Belo Horizonte, tá perguntando pra gente o seguinte: eu tenho 45 anos de idade e já tenho 26 anos de contribuição. Se a reforma da Previdência for aprovada, eu vou ter que pagar pedágio para aposentar? Tem que pagar um pedágio. Na verdade, criou-se uma regra de transição e esse é um ponto que merece muito ser trabalhado, merece que o Congresso dê uma atenção muito especial a essa regra de transição. Isso aconteceu tanto para o trabalhador do regime geral quanto para o servidor público. Criou um sistema de transição que não é propriamente um pedágio, que na verdade vai disparando gatilhos de aumento de idade, e de tempo de contribuição, que a pessoa acaba não conseguindo atingir aquela situação. O caso dela é bem típico disso, Toda vez que ela chegar perto da idade mínima que estará vigorando em determinado ano, aquela idade mínima pode mudar e ela pode ter que ainda esperar e depois, quando ela chegar perto de novo, muda de novo e assim por diante. Então, um caso, por exemplo, dela, igual dela, assim, ela faltaria, ela tem 20 e poucos anos de trabalho, ela faltaria 10 anos, Seria isso. Então, se ela tivesse que pagar um pedágio de 30% desse tempo, mais 3, 4 anos, seria razoável. Mas não é isso que ficou, ou não é isso que está na proposta. A proposta prevê a idade mínima e ela vai disparando esse gatilho. Então, ela vai correndo atrás, e pode não chegar, pode chegar aos 62 anos, que é a idade limite, de aposentadoria. Essa dúvida que a gente acabou de responder aqui da Marcela, também foi tirada aqui a dúvida da Elaine Carmo. Ela tá dando aqui um bom dia, ia mandar a pergunta no exato momento e mandou aqui: bom dia, Rodrigo, já respondeu a minha pergunta aqui, ótimo. Essa resposta do Marcelo. Tem aqui, Marcelo, o Nelson Silva. Nelson Silva, não tem aqui a cidade de onde ele tá falando, mas mandou mensagem pra gente e tá perguntando o seguinte: eu tenho 62 anos de idade e, pelas regras atuais, já tenho tempo suficiente para me aposentar. Se mudar a regra e eu ainda não entrar com a minha papelada, eu vou precisar trabalhar por mais um tempo? Rodrigo, ótima pergunta do Nelson, tá? Eu queria Ele já está numa idade, inclusive, um pouquinho mais avançada do que a média do trabalhador, É importante essa fala do Nelson, porque nós temos que tranquilizar as pessoas. Com essa balbúrdia da reforma, todo mundo fala: olha, corre, vai lá se aposentar, porque senão você vai perder. Calma. Muita calma nessa hora. Primeiro, o texto não está aprovado. Ele ainda vai ser debatido. É muito pouco provável que ele consiga ser aprovado ainda esse semestre, apesar do esforço do Congresso, do presidente do Senado, da Câmara, mas é bem pouco provável que ele consiga. E se conseguir, deve ser lá para o mês de junho e julho que ele deve ser aprovado, até antes um pouquinho do recesso. Mas a expectativa é que esse texto venha lá para o mês de setembro e outubro. Segundo, quem já tem os requisitos reunidos, é o caso do Nelson, ele já falou que já tem tempo de contribuição, sim, apesar de não ter idade mínima, não precisa correr para poder aposentar, tá? Porque mesmo se vier a reforma, ele já tendo reunido os requisitos, ele pode a qualquer tempo ir lá na agência do INSS, requerer com base na legislação anterior, quando ele completou esse requisito. É o chamado direito adquirido, ele tem o digamos. Direito adquirido. Essa questão, ela é uma questão importantíssima da reforma, está definida na reforma, no texto da reforma, e não precisa correr. E eu até aconselho o contrário.
Porque a pessoa tem que aguardar, pode vir uma regra por uma emenda de algum parlamentar que modifique uma situação específica e crie uma regra mais vantajosa para ele. E aí ele pode optar entre a regra anterior e a regra nova. Pois é, tá uma dúvida interessante. Eu vou até aproveitar, tem um companheiro nosso aqui da Rádio Super que está com 51 anos de idade e 37 anos de contribuição. A gente estava conversando sobre isso ao longo desses últimos dias com o assunto da reforma da Previdência. Com 51 anos de idade, ainda jovem para os padrões da reforma, mas com uma contribuição já de muitos anos, 37. Seria uma situação parecida com essa do Nelson que a gente acabou de responder? Parecidíssima. Tem que saber se pode liberar ele ou não. Se ele é um bom profissional, ele vai ficar, né? Mas eu diria que ele é fundamental para a Rádio Super. Então, viu? Brincadeiras à parte, ele já tem condições de aposentar. O detalhe é o seguinte: com 51 anos de idade, ele é jovem, né? Com certeza. Ele tem condições de aposentar por 37 de contribuição, basta ele 35 na regra atual, não precisa ter idade mínima. O que acontece é que ele vai receber um provento pequeno, menor. Pela idade dele, 51 anos, eu estimo que ele vai ter um decréscimo dos proventos dele em cerca de 72% a 75%. Ele vai receber 72% a 75% do valor que ele teria direito se ficasse, por exemplo, até 60 anos de idade, nas regras atuais, né? Então, assim, ele é um caso que eu falo, espere, deixe vir a reforma, vamos ver o que vai acontecer. Pode ser que tenha uma regra de transição inserida na Constituição pelos parlamentares e ela seja mais vantajosa e melhore um pouco o valor dos proventos. Se não melhorar, né, é o caso dele poder aposentar e receber com relação às regras anteriores. Agora tem um detalhe até importante, eu queria aproveitar o gancho dessa pergunta, porque tem alguns dispositivos lá da emenda que a imprensa não divulgou e eu acho que nós temos que repercutir aqui nesse canal. Por exemplo, esse caso em que ele se aposenta, ele teria que receber, nas regras atuais, o fundo de garantia, a multa do fundo de garantia de 40%, por exemplo. Na reforma, se elimina essa possibilidade do fundo de garantia, da multa do fundo de garantia de 40%. Então, existe uma perda aí para o trabalhador nessa situação. Então, se ele se aposentar e tiver a reforma, ele não recebe o fundo de garantia. Isso eu digo após a emenda constitucional. Mesmo se ele aposentar e continuar trabalhando? Ele continua trabalhando, ele cria, na verdade, um novo vínculo, né? Ele continua recebe trabalhando. Aquele FGTS do tempo da ativa e começa a contar um outro valor de FGTS. Outro período, outra contribuição de FGTS, outra contribuição previdenciária, sendo que essa nova contribuição previdenciária não vai ser utilizada para ele de modo algum, porque ele não vai se beneficiar de uma nova aposentadoria. Ele só pode ter uma no regime geral. Interessante essa colocação. Tem aqui uma participação curiosa. É a Leila Tigre. Olá, bom dia para vocês. Uma pergunta. Eu vivo aqui em Madrid, na Espanha, há 12 anos e contribuo há 10. Também sigo contribuindo aí no Brasil. Tenho 37 anos de idade. Eu terei direito de unir essas duas contribuições? E ela agradece aqui já pela sua resposta Leila, à dúvida. É interessante porque ontem eu estive com uma servidora do INSS, a Manuela, um abraço para ela, tratando justamente sobre os acordos internacionais que o Brasil celebra com outras entidades, outros países sobre previdência. E o Brasil possui sim um acordo internacional com a Espanha. Então ela pode trazer o tempo da Espanha para cá, só que a gente conversava exatamente sobre o caso da Espanha, uma coincidência muito grande. Tinha um acordo que previa a aposentadoria por tempo de contribuição e por idade entre Brasil e Espanha. Então a pessoa podia trazer para cá o tempo para fins de aposentadoria por idade e por tempo de contribuição. Esse acordo mudou no final do ano passado e só pode ser utilizado o tempo para fins de aposentadoria por idade. Então, tem essa possibilidade, mas como agora tudo será com idade mínima a partir da reforma, não modificou muita coisa. Então, ela pode sim trazer da Espanha esse tempo para cá. Ela tem que procurar uma agência do INSS. Uma notícia boa, era em Curitiba essa agência especializada em acordos internacionais e vai vir agora para Belo Horizonte. Vai ser o centro de referência. Era Brasília, passou para Curitiba e agora vem para Belo Horizonte, né? Então, nós esperamos que tenha um centro de referência aqui para os mineiros e todo o brasileiro para poder trazer esse tempo do exterior. O Renato de Santa Luzia, Marcelo, está perguntando aqui: bom dia, Rodrigo, eu sou microempreendedor individual e contribuo todos os meses, pago ali em torno de R$50, que inclusive está inclusa a contribuição previdenciária. Muda alguma coisa para mim? Eu passo a ter que contribuir por mais tempo também?
Para ele vai mudar duas coisas. Primeiro, ele vai ter que contribuir por mais tempo por causa da idade que vai alcançá-lo. Os 65 anos. E ele não está dizendo aqui sobre tempo de contribuição, mas me parece aqui um jovem ali na faixa, pela foto que estou vendo aqui, na faixa de uns 25 anos, mais ou menos. Então, 65 anos. Aí não tem dúvida, ele vai ter que chegar aos 65 anos. E vai aumentar para ele a alíquota. Porque, na verdade, a alíquota, ela modifica em relação a faixas salariais. Hoje, só para você ter uma ideia, a alíquota de contribuição é de 8%, variado por 8%, 9% ou 11%, de acordo com a faixa salarial. A variação será maior, será de 7,5% até 11,62% de forma progressiva. Então, dependendo de quanto ele contribui, né, vai ter um aumento de alíquota e um aumento de tempo de contribuição, porque para ele receber, é importante falar, não só os 65 anos, mas para ele ter uma aposentadoria que a gente chama de 100% da média de 80%, ele vai ter que contribuir no mínimo por 40 anos. É um tempo para lá de grande para poder contribuir. Aquilo que a gente já falava, né? 40 anos justamente fica aí para tempo de contribuição, aquilo que a gente já noticiava no dia seguinte mesmo. Exatamente. A apresentação dessa reforma da Previdência. Tem aqui uma outra dúvida chegando da Cláudia Nunes. Bom dia, Rodrigo. Meu marido tem 49 anos e 30 anos de trabalho. Ele entra na reforma? Ele entra na reforma porque ele está faltando 5 anos para se aposentar por tempo de contribuição e falta ainda a idade, né? Pelo menos 11 anos para ele chegar nos 60, vai faltar, na verdade, 16 anos, né? Para ele chegar nos 65. Ele é um dos que vai sempre correr atrás da regra, se a regra se mantiver. Não creio, Rodrigo, que a regra se mantenha como está. Tá? Como nós especialistas conversamos entre nós, o governo elevou muita régua. Ele colocou muito alta a questão da transição, a questão da idade, justamente para ter uma negociação, uma margem de negociação no Congresso Nacional. Então, algumas coisas devem alterar. Eu falo que esse é o bode na sala, né? O bode está mal cheiroso, então tira ele. O problema está sendo a regra de transição. Então, isso deve ser objeto de negociação com o Congresso e ela deve modificar para criar um pedágio. 30%, 40% do tempo que faltava, que é uma medida mais justa do que essa regra de transição inexequível. Até porque essa regra de transição, ela inclusive é mais dura do que aquela que foi apresentada ainda pelo governo Temer, né? Quando o ex-presidente, o então presidente Michel Temer tentou emplacar a reforma da Previdência, né? Sem dúvida nenhuma, é a mais restritiva das regras, aliás, é a mais restritiva das reformas da Previdência, porque retira muitos direitos sociais. Na nossa live aqui no Facebook do Jornal O Tempo, Luiz Bastos está aqui perguntando, para quem já aposentou, continua trabalhando, perde também a multa de 40% do FGTS ou se trata de direito adquirido? A gente até falou disso agora há pouco, mas é bom retomar, né? É bom retomar porque essa é uma questão que está ainda nebulosa também, né? A questão da ruptura do contrato de trabalho, e o caso dele é uma segunda ruptura, né, do contrato de trabalho, que ele não vai se aposentar. Ele não tem outra aposentadoria. Então, tecnicamente falando, essa segunda ruptura não é ligada a uma aposentadoria e ele teria, sim, direito aos 40%. Porque na regra que consta da reforma, se ela passar com esse texto, só se houver aposentadoria que o profissional não receberia os 40%. Mas no caso dele, ele já aposentou e continua trabalhando. Ele não tem nova aposentadoria. Então, na minha interpretação jurídica, ele tem direito à multa de 40%, sim, nesse caso. Tá aí. Bom, a Leila Tigre, que mora lá em Madrid, a gente havia falado dela agora há pouco, ela tá aqui comemorando o fato de ter uma agência em BH, como você estava explicando pra gente agora há pouco, Marcelo, e ela faz uma outra pergunta pra gente encerrar aqui, porque o nosso tempo também já tá ficando curto. Vai valer a pena eu seguir contribuindo aí no Brasil, na sua opinião? Sim. Tá? Agora, o que é necessário fazer, e eu acho que de agora em diante as pessoas vão ter que se preocupar muito com isso, é o chamado planejamento previdenciário. Ela vai ter que ver uma série de situações, valor de contribuição, tempo de contribuição, idade, um planejamento previdenciário para saber se ela tem ou não a necessidade de continuar contribuindo aqui. Então é importante que ela procure um especialista mesmo para poder orientá-la com base em outros critérios. Mas em princípio, a continuidade é interessante, sim. Muito bem, a gente tem outras dúvidas que infelizmente não dá tempo de responder a tantas perguntas. Quero agradecer aos nossos ouvintes aqui que estão mobilizadíssimos desde o meio de semana, quando a gente começou a tocar nesse assunto, e muita gente fazendo perguntas aqui para o Marcelo Barroso, que fatalmente vai ser convidado em breve de novo aqui para a gente tirando mais dúvidas. Ele que é especialista em direito previdenciário. Marcelo, mais uma vez, obrigado aqui por ter nos ajudado, ter prestado esse serviço ao ouvinte da Rádio Super e ajudado o ouvinte a entender a reforma. Eu agradeço a oportunidade
oportunidade, estou sempre à disposição. Mais uma vez, obrigado. Gente, quero relembrar você que está nos acompanhando que a reforma da Previdência ainda vai tramitar no Congresso Nacional, tá? Essas alterações que a gente está falando aqui, todas essas hipóteses que foram colocadas pelos nossos ouvintes ainda são hipóteses. É isso considerando o texto que foi enviado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo governo federal, ao Congresso Nacional. Ou seja, ainda precisa haver a tramitação disso no Congresso Nacional, na Câmara, no Senado. É preciso ver que alterações os deputados e senadores vão propor em cima desse projeto, dessa proposta enviada pelo governo, e aí sim, a partir do momento que isso for aprovado ou não na Casa Legislativa ou nas casas legislativas, é que o presidente vai poder sancionar ou não a reforma da Previdência. Por hora, é claro, está todo mundo preocupado, porque está pensando no seu próprio direito, está pensando no seu tempo de contribuição e de aposentadoria, por isso a gente está tirando essas dúvidas. Por enquanto, ainda não temos mudanças, mas é bom que você vai ficando atento, vá se atentando a essa situação mesmo, porque isso, claro, pode interferir na vida de praticamente todos nós trabalhadores brasileiros. 7h52.